Mais uma vez, seja bem-vindo aqui, mais uma vez ao nosso canal, né? E hoje nós vamos ver a nossa última dica de como entender corretamente o texto bíblico. Esclarecendo o seguinte, são apenas dicas, tá certo? Existem outras regras de interpretação bíblica. Aqui são apenas dicas, 3 dicas. Essa terceira dica nós encontramos em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 nós encontramos uma série de coisas que Jesus fala, onde ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E aí diz, ouviste o que foi dito, não matarás, né? Quem matar estará sujeito a julgamento, eu, porém, vos digo. E aí ele fala a parte dele. No versículo 27, ele fala a mesma coisa, ouvistes o que foi dito, né? Versículo 28, eu, porém, vos digo. Né? Versículo 31, também foi dito. Versículo 32, eu, porém, vos digo. E ele fala a parte dele, né? Versículo 32, também ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí ele fala o que foi dito, e no versículo 34 ele diz, eu, porém, vos digo. Versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, por exemplo, e ele diz, eu, porém, vos digo. Versículo 43, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus diz, ouvistes o que foi dito, e aí diz o que foi dito, né? Eu digo assim. E aí Jesus fala o que ele, da forma como ele diz. Alguns interpretam esse texto como sendo Jesus abolindo o Antigo Testamento, ou pelo menos abolindo a lei. Veja só. Se isso for um entendimento correto, estaria contradizendo o versículo 17 do mesmo capítulo. O versículo 17, Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar o Antigo Testamento. Eu vim cumprir. Estaria contrariando. Então, se Jesus não está abolindo o Antigo Testamento, o que significa isso? Não é? Até porque, se Jesus estivesse abolindo o Antigo Testamento, abolindo o que foi dito no Antigo Testamento, na lei de Deus, no versículo 43 diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que Deus manda odiar teu inimigo? Se Deus diz, ama o teu inimigo, né? E ore por ele. Isso é o que é o ensinamento bíblico, né? Orar pelos inimigos. Mas Jesus diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso ele não está se referindo ao Antigo Testamento, ele não está se referindo à lei de Deus. O que é que Jesus está falando? Jesus está se referindo ao que os rabinos ensinavam. Vocês ouviram o que foi dito, o que os rabinos ensinam. Eu ensino diferente. Eu não ensino como os rabinos ensinam. Eles ensinam assim. Eu digo diferente. É dessa forma. Esse é o entendimento correto. Olha só. No versículo 19, Jesus diz, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, tá vendo? Jesus está falando de ensinar, é um rabino, ele está se referindo aos rabinos. Os rabinos ensinam assim, eu ensino diferente. E qual é a dica que a gente tira baseando-se nesse texto? Qual é a dica? Para você entender o texto bíblico, além de você conhecer as línguas originais, pelo menos para ler, além de você conhecer a cultura em que foi escrito, você precisa conhecer o contexto literário em que está escrito. Esse texto que você leu, esse versículo, está dentro de qual contexto literário? Leia todo o capítulo, ou pelo menos uns 2 capítulos antes, 2 capítulos depois, e dentro do contexto entenda esse texto. Essa é a terceira dica. O contexto literário, tá bom? E com essa dica nós finalizamos o nosso bloco de 3 dicas de como entender melhor a Bíblia, o texto bíblico, tá certo? Esperamos que você esteja atento às próximas publicações, tá bom? E até lá!